E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, bem isso, compartilhar reflexões minhas como professor que eu sou e como pai que eu também sou. Eu sou professor de natação, trabalho com natação há 42 anos e sou pai há 37. Eu tenho 3 filhas, a minha mais velha tem 37, a minha mais novinha tem 25. Então, em ambas essas atuações, em ambos os papéis, eu tenho muitos anos, eu queria compartilhar umas reflexões que eu acho que pode ajudar muita gente. Claro, não estou querendo ensinar ninguém, não estou querendo... Cada pai sabe o filho que tem, sabe o que tem que fazer com seus filhos. Só queria compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Que talvez ajude vocês. Gente, quando a gente coloca os nossos filhos para aprender a nadar, e a natação na vida dos filhos faz muito bem, os filhos adoram nadar, ficam contando as horas para as aulas de natação, falam da professora, tem festivalzinho, você leva, o moleque volta medalhado, dorme com a medalhinha no peito, eu já contei isso para vocês, né? Tem criança que dorme com a medalha, o pai não consegue tirar, a mãe não consegue tirar a medalha nem para o menino dormir. Quando acontece isso, existe uma tendência de nós, pais, acharmos que a natação vai ser uma boa companheira no longo prazo, que os nossos filhos vão ser felizes sendo atletas de natação, talvez trabalhando como profissionais de educação física e coisas assim. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. E quando a gente vê essa felicidade toda no rosto das crianças, nos olhos dos nossos filhos, a gente tem essa tendência, eu reconheço isso, eu reconheço. Mas isso, gente, não é verdade. Não é verdade. Acreditem, eu falo isso como pai e como profissional, já li vários textos a respeito disso, textos de psicólogos, psicoterapeutas, sabe? Então, não é verdade. As coisas na cabeça dos nossos filhos funcionam bem diferente. Então, nós não devemos criar na nossa cabeça expectativas de que os nossos filhos, só porque adoram nadar, querem ser atletas ou até profissionais de educação física. Nós não devemos fazer isso. A cabeça dos nossos filhos não funciona assim. Eu não sei porquê, particularmente eu nunca pensei assim, sabe? Eu nunca pensei. Nas minhas 3 meninas eu nunca pensei assim. Das minhas 3 filhas, só 2 eu consegui que fizessem aulas regulares de natação. Uma delas nem quis fazer aula, ela está bem adaptada, ela se vira bem e tal, e para ela estava muito bom assim. Eu insisti um pouco até, mas ela se vira bem na água, mesmo onde não dá pé. Então eu acho isso. Eu acho que são coisas bem diferentes. A natação para criança, ponham isso na cabeça. Natação para criança tem que ter os 2 S's, esse binômio. Saúde e segurança. A natação para criança, a natação infantil, saúde e segurança. Saúde do ponto de vista mais amplo, saúde emocional, saúde psicológica, saúde física, né? E segurança, que melhora a segurança, não garante, eu já falei várias vezes isso, a criança tem que estar sob supervisão na água o tempo todo, mas ajuda muito a criança a saber nadar, saber se sustentar na parte funda e tal. Esse é o binômio que precisa ser atendido. Se este binômio tiver sido atendido durante toda a infância da criança, e a criança já está chegando naquela fase de adolescência, entrou na adolescência, aquela adolescência já meio da adolescência, a nossa missão terá sido cumprida nesse quesito. A nossa missão está cumprida nesse quesito. Nós não temos que fazer mais nada nisso. Se a gente for fazer alguma coisa além disso, a criança quiser continuar, se aperfeiçoar, virar um nadador, um atleta,
tentar eventualmente uma carreira profissional como atleta, ou depois transformar isso como uma profissão, trabalhando com educação física, isso tem que ter uma forte participação, uma forte convicção da criança. Da criança. O pai tem que sentir que é ela que quer. Ela não está fazendo a sua vontade, ela não está fazendo isso porque você, papai e mamãe é que querem, ela é que quer fazer, ela que resolve fazer. E a adolescência, como é uma fase que marca muito afastamento do jovem dos pais, é até bom que a criança se afaste um pouquinho e depois ela vem, olha, pai, mãe, eu quero fazer vestibular para educação física, eu vou fazer ENEM e vou tentar uma faculdade de educação física, porque é isso que eu quero. Quando eu fiz natação eu gostei. Tem que vir dela, ela tem que fazer isso. A gente apoia, nós damos apoio. Então, nossa parte nessa hora é dar esse apoio. Falou, filho, se você quer isso, eu imaginava que você pudesse fazer qualquer outra coisa ou outras coisas, mas faça isso que eu te dou apoio e tal, e vamos que vamos. Então, isso deve acontecer assim. Se não tiver esse viés, essa forte iniciativa, essa participação da vontade da criança, do adolescente no caso, né, dele, deixa ele escolher outra coisa. As minhas 3 filhas resolveram fazer outra coisa. Aliás, eu brinco, a minha filha mais nova, de 25 anos, é professora de matemática. Eu fico brincando assim, pô, minha filha é professora de matemática, eu não sei onde eu errei com ela. Eu fico brincando. Ela quis fazer outra coisa. E essa minha mais nova, ela fez aula de natação, foi a festivalzinho de natação porque ela quis, ganhou medalhinha, achou maravilhoso. Professora de matemática. Acabou. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Ter isso em mente. São coisas bem distintas. Da mesma maneira, como eu disse anteriormente, eu, na minha experiência de pai, conversando com outras pessoas, conversando com outros pais, com outras pessoas que têm filhos, e de tudo que eu li a respeito disso, e eu já li muita coisa a respeito disso, eu sou muito sensível a esses temas de educação de crianças, formação, eu sou muito sensível a esse tipo de coisa, leio muita coisa a respeito disso. Todos os educadores, terapeutas dizem que uma forçação de barra dos pais, uma coisa mais forçada em cima da criança pode trazer prejuízos grandes, prejuízos psicológicos, prejuízos emocionais, difíceis de se recuperar depois. Difíceis de se recuperar. Então, se nós queremos a felicidade dos nossos filhos, a gente não deve querer decidir aonde ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz se ele tiver a oportunidade de fazer escolhas conscientes. A gente pode ajudar nisso. As minhas filhas, eu levei elas na USP, visitamos as várias faculdades de várias áreas diferentes, entramos lá, conversamos com pessoas lá de dentro para elas saberem o que elas querem, o que elas não querem. Tem que fazer isso e deixar o jovem fazer escolha. Veja, aqui no Brasil já reclamamos que o jovem tem que fazer escolhas prematuras pelo próprio sistema nosso, né? Aos 17 anos, muito jovem não sabe ainda direito o que quer. Ainda o pai resolve interferir nisso. É uma crueldade fazer isso. Não deve fazer isso. Então a gente deve deixar que o jovem escolha por conta dele. Por conta dele. Aí você pode falar assim, não, mas professor, afinal ele gosta tanto, investir essa coisa toda e tal, e ele vai deixar isso, vai abandonar? Olha, nós temos que ter a seguinte consciência. Como eu disse, a nossa missão está cumprida, saúde e segurança, e mesmo que o jovem se afaste da natação, naquela fase de final de adolescência e adulto jovem, por conta dos estudos, por conta do início da vida profissional, logo depois ele se casa, aí tem filhos, aí ele se afasta. Isso é muito comum, gente, é muito comum. Mas nós temos que ter consciência que nós deixamos para ele este legado, o legado da habilidade do nadar. Esta habilidade, já falei sobre memória motora, já falei várias vezes, este legado estará sempre com ele e ele poderá lançar mão deste legado a hora que ele quiser ou precisar dele, para a questão de saúde, alguma coisa assim, ou a hora que ele quiser, a hora que ele puder.
seja para nadar para ele mesmo, seja para nadar com os filhos, incentivá-los a aprender a nadar, seja para aquilo que for. Este legado estará sempre com ele. É isso que tem que nos confortar. Como pais, é isso que tem que estar no coração da gente. Não é querer decidir qual é a carreira, qual é a atividade que a criança vai atuar, muito menos projetar na criança frustrações nossas, né? Não vou nem dizer isso. O pai que é um atleta, foi atleta, não conseguiu algumas coisas, quer que o filho consiga isso para ele. Isso eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Isso é uma estultice. Mas eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar. E a gente deixa esse legado. A gente deixa, confia em que a gente deixa. Eu vou citar aqui, não vou citar o nome, né? Mas eu tenho aqui no canal um inscrito, aliás, um inscrito muito frequente com quem eu converso sempre, e ele sempre relata lembranças gratas, ele é muito agradecido aos pais dele, que o ensinaram a nadar, puseram ele para aprender a nadar aos 8 anos de idade. Ele hoje, ele tem 73 anos, portanto, ele nada há 65 anos. Nada assim. Ao que me consta, ele não foi atleta e não foi profissional de educação física. Mas ele tem lembranças gratíssimas da natação, ele agradece aos pais, ele é um apaixonado pela natação, ele mora no Nordeste, numa cidade de praia, e ele nada todos os dias no ar. Todos os dias ele nada em águas... Ele falou que ele só não nada quando o mar ou está muito mexido ou está muito frio, que é meio raro lá no nosso Nordeste, mar frio, mas ele falou que ele só não nada em casos assim. Mas eu acho que esse é um exemplo. Eu estou tomando a liberdade. Ele deve estar me assistindo, deve estar se reconhecendo nisso. Mas eu tomei a liberdade de pegar esse exemplo porque eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que ter. Os nossos filhos têm que se lembrar de nós, eles têm que se lembrar das experiências que nós demos para ele com essa gratidão, com essa coisa alegre, com esse viés positivo de que nós deixamos esse legado para ele. E não necessariamente no que diz respeito a uma atividade profissional. Não, não, não. Nós deixamos esse legado que independe de todo o resto. A natação, eu brinco, está acima dessas coisas, né? Está acima dessas coisas. A natação vai estar incorporada nele e ele vai poder levar isso para o resto da vida. E se Deus quiser, passar isso adiante para os filhos dele. Mas ele só vai fazer isso se ele tiver uma lembrança desse tipo que eu falei, né? E para ter uma lembrança desse tipo, não pode forçar, não pode forçar. Tá bom? Era só essa reflexão que eu tinha. Hoje é domingo, hoje eu dominguei, e eu quis deixar essa reflexão. No vídeo passado falei daquela nadadora que abandonou a natação muito cedo. Eu não sei se teve problema com o pai nisso, que eu saiba não teve. Né? Mas eu resolvi falar nisso porque é muito frequente isso, né? Os pais confundirem as coisas, e eu resolvi deixar essa minha reflexão. Os pais aí que estiverem me ouvindo, quiserem se apropriar dessa minha reflexão, pensar a respeito disso, façam com carinho, porque acho que vai dar certo, tanto para vocês como para suas crianças. Tá bom? Era isso só, gente. Obrigado pela sua atenção. Né? Se inscrevam no meu canal, fiquem sempre com a gente. Deixa um like aqui. Uma vez inscrito no meu canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Continue mandando sugestões para a gente aqui, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!